Audiobook do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 8.3. Verdadeira pureza e mãos não lavadas. Então, os escribas e fariseus que tinham vindo de Jerusalém se aproximaram de Jesus, dizendo: Por que vossos discípulos violam a tradição dos antigos? Eles não lavam as mãos ao se alimentar. Mas Jesus lhes respondeu: Por que vós mesmos transgredis o mandamento de Deus, pela vossa tradição? Porque Deus disse: Honrai a teu pai e a tua mãe, e esse outro, que aquele que disser palavras ultrajantes a seu pai ou a sua mãe seja punido com a morte. Mas vós dizeis: Qualquer um que disser a seu pai ou a sua mãe, toda oferta que faço a Deus te aproveitará a ti, terá satisfeito a lei, pois é certo que ele não honrará a seu pai ou a sua mãe. Desta maneira, tornastes inútil o mandamento de Deus, pela vossa tradição. Hipócritas! Profetizou bem Isaías, quando diz: E esse povo honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim. É em vão que eles me honram, ensinando as doutrinas e as leis que vêm dos homens. Depois, tendo chamado o povo, lhes disse: Não é o que entra pela boca o que torna imundo o homem, mas o que sai da boca do homem. Então, seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: Sabes que os fariseus, tendo ouvido o que acabas de falar, ficaram escandalizados? Mas ele respondeu: Toda planta que o meu pai não plantou será arrancada pela raiz. Deixai-os, são cegos conduzindo cegos. Se um cego conduz outro, caem ambos no barranco. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse: E até vós estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai do coração, isso contamina o homem. O que sai da boca parte do coração, e é isso que torna o homem imundo. É do coração que partem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as fornicações, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as calúnias. São essas as coisas que tornam o homem imundo, e não o comer sem lavar as mãos. Mateus 15 e 20. Enquanto ele falava, um fariseu o convidou para jantar em sua casa e Jesus, tendo ido até lá, sentou-se à mesa. O fariseu começou a pensar: Por que ele não lavou as mãos antes do jantar? Mas o Senhor lhe disse: Fariseu, vós tendes enorme cuidado em limpar o que está por fora do copo e do prato, mas o interior de vosso coração está cheio de rapina e maldade. Insensatos! Aquele que fez o que está de fora não fez também o que está por dentro? Lucas, x 37, 40. Os judeus haviam negligenciado os verdadeiros mandamentos de Deus, ligando-se à prática das leis estabelecidas pelos homens, e que os rígidos observadores faziam casos de consciência. O fundo, tão simples, tinha desaparecido sob a complicação da forma. Como estavam mais preocupados em observar os atos exteriores do que em que modificar moralmente, em lavar as mãos mais do que em limpar seu coração, os homens enganaram-se a si mesmos, acreditando-se quites com a justiça de Deus, por se conformarem com suas práticas, e continuavam como eram, sem se modificar, pois lhes ensinavam que Deus nada lhes cobraria. Eis porque o profeta dizia: É em vão que esse povo me honra com os lábios, ensinando máximas e mandamentos dos homens. Assim foi com a doutrina moral do Cristo, que acabou sendo colocada em segundo plano, o que fez assim que muitos cristãos, a exemplo dos antigos judeus, acreditassem que sua salvação estaria mais assegurada pelas práticas exteriores do que pelas da moral. É a esses acréscimos, que os homens fizeram na lei de Deus, que Jesus se refere, quando disse: Toda a planta que o meu pai não plantou será arrancada pela raiz. A finalidade da religião é conduzir o homem a Deus. Mas o homem não chegará a Deus, enquanto não se fizer perfeito. Portanto, toda religião que não torna o homem melhor não atende a esta finalidade. A religião na qual se crê poder apoiar-se para fazer o mal, ou é falsa ou foi falseada em seu princípio. Esse é o resultado a que chegam todas aquelas em que a forma supera o fundo. A crença na eficácia dos símbolos exteriores é nula, se ela não impede assassinatos, adultérios, espoliações, calúnias, e prejudica o seu próximo. Ela cria supersticiosos, hipócritas e fanáticos, mas não homens de bem. Portanto, não basta ter as aparências da pureza. É preciso,
antes de tudo, ter pureza de coração.